Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tamires Rosa e esse é o TamiCast. A convidada de hoje é a Pamela Machado. Seja bem-vinda, Pamela! Que prazer ter ela aqui conosco. Ela é psicóloga e hoje nós vamos bater um papo muito bacana e um papo assim, bem recheado de coisas boas e de informações legais também. Fiquem aí ligados, se inscreve no canal, curte, dá o like, tá bom? E compartilha pra geral. Então vamos lá, Pamela, seja muito bem-vinda. Nós vamos conversar um pouquinho hoje. Como o mês de maio é o mês das mães, então nós vamos aproveitar para esse momento aqui para a gente falar sobre imigração, que é algo que vocês têm muita curiosidade, vocês me perguntam muito sobre isso, e nós também vamos falar como que é a maternidade em Portugal. Então eu quero começar aqui perguntando para a Pamela como que foi esse processo de migração para ela vir para cá, como que foi a tomada de decisões, o que ocasionou para ela o desejo no coração, a vontade dela vir para cá e estar aqui nesse país, ou se foi totalmente do nada, que nem eu. Escuta aí. Bom, quero agradecer, né? É um enorme prazer, honra estar aqui. E foi um processo bastante curioso, bem desafiador, mas em todos os dias tiveram muitos dias difíceis, né? Mas em todos eles eu tive o Senhor e a certeza de que realmente era o tempo e de que eu deveria estar neste lugar, neste tempo. Amém. Mas olha, fique à vontade, você pode realmente ser detalhista, pode contar mesmo, porque hoje eu ouvi a história dessa mulher e eu estou impactada. E vocês precisam conhecer a história dela. Então eu vou dar aqui um espaço para ela, quero que ela se sinta à vontade para poder contar detalhadamente como foi esse processo. Bom, eu me casei, né? Sou casada e tenho um filho. Casada, hein, Varão? O Heitor, que completou 4 anos esse ano. E o nosso processo de imigração começou no ano de 2019. Em 2019 foi a primeira vez que eu falei sobre imigrar, né, para a Europa, para Portugal, com o meu esposo. E ele não aceitou. Eu sugeri a ele, né, olha, vamos casar, nós nos casamos em março de 2019, vamos nos casar, a gente não monta casa aqui, não gasta com nada aqui, todo o dinheiro que nós juntarmos, a gente vai para Portugal, passa a lua de mel lá e já inicia, né, a vida, né? Novo ciclo, essa nova estação em Portugal. Mas ele não aceitou. Não, você tá maluca? Não quero isso, não vamos. Tudo bem. Então, iniciamos, né, a nossa família no Brasil mesmo, nos casamos, foi lindo, tudo uma maravilha. E aí, eu fazia parte de uma igreja, né, Ministério Assembleia de Deus, Belém, a qual eu amo muito. E nós exercíamos, né, servíamos a igreja local lá como líder do grupo de louvor, regente dos jovens, a gente tinha uma vida bem ativa trabalhando, né, para o Senhor. E em determinado momento eu tive uma frustração. Foi bem um tempo difícil. Decepcionante. Assim, né? Foi bem frustrante o que aconteceu. Aquela pessoa, né, amigo mais chegado que irmão, o que é natural, isso acontece com qualquer pessoa. Exatamente. E muitas das vezes nós criamos expectativas no outro, além do que pode ser, deveríamos. Sim. E além do que pode ser correspondido, porque é uma expectativa nossa em relação ao outro, sim, na verdade, e o ser humano tem essa tendência a esperar do outro o que eu faria, né? Mas o outro não sou eu, é como aquele jargão que toda mãe fala, você não é todo mundo, então ninguém é igual a ninguém, né? E nós temos esse hábito de criar expectativas
Eu não esperava, né, que aquilo acontecesse, mas aconteceu, foi frustrante o que aconteceu, sabe, quando você recebe os prints, o celularzinho só vem Quem nunca print passou por lá. isso? E foi decepcionante, mas eu me frustrei, me entristeci muito com aquilo e não queria mais estar naquele ambiente, né? Então, assim, eu vim para Portugal fugindo de algo? Não. Na verdade, Portugal já estava, né, no meu coração, antes mesmo de tudo isso acontecer. Mas isso foi algo, assim, que me impulsionou, exatamente, né? Eu fui movida pela dor também, mas o Senhor só permitiu eu sair de lá quando tudo estava certinho, no lugar esclarecido. É assim que Deus faz. E assim, eu até, quando eu conto isso, eu me lembro dos irmãos de Davi, quando Davi vai perguntar quem é o gigante, o seu irmão chega e fala, Davi, o que você está fazendo aqui? Vai lá cuidar das suas poucas ovelhas. Quem que é você? O que você está querendo fazer aqui? Você só é um pastorzinho de ovelha. E, na verdade, essa afronta, essa tentativa do irmão dele de menosprezar ele, diminuir, de desencorajá-lo, na verdade, isso impulsionou, né? Exatamente. Isso impulsionou Davi para o propósito. E ele foi, enfrentou o gigante, a gente sabe. E se você não conhece essa história, depois a gente conta. Exatamente. Ele, né? A gente Ele sabe o viveu final um propósito, né? Certo. Então, tudo isso que aconteceu comigo, essa frustração, essa decepção, na verdade, me impulsionou ao lugar do meu propósito. Sim, sim. Existia um propósito muito maior no que estava acontecendo, né? E eu acredito fielmente nisso, que quando Deus tem um propósito pra gente, o Senhor, ele cria situações para que você esteja no caminho qual ele quer te levar. Porque muitas vezes, pela nossa própria vontade, a gente não viria. Eu digo por mim mesmo. Se fosse para mim estar aqui nesse lugar, eu não tinha desejo, eu não tinha vontade, eu não era da minha vontade estar aqui. Mas era planos do Senhor. Então o Senhor, ele moveu toda uma situação, que também, a gente passou também por algumas situações, para que a gente chegasse na decisão de, nem foi eu, foi ele, né, meu esposo, que teve a decisão também de vir, para que ele chegasse e falasse assim, olha, eu quero ir. E no início eu tive medo, né, porque toda mudança gera medo, mas no seu caso foi diferente, o Senhor já tinha preparado tudo, então já estava no seu coração, né. Você tinha comentado comigo também que você é descendente, né, de português. Sim, meu avô é português, era algo que já tinha desejo de vir, conhecer as nossas origens, né? Meu avô nasceu em Coimbra, viveu a vida dele aqui, depois já foi adulto para o Brasil, conheceu minha avó, se apaixonou, voltou a Portugal, não aguentou a saudade, Isso aqui é e ele voltou para o Brasil, se casou e terminou a sua vida no Brasil. Então já existia mesmo, de fato, esse desejo. E aí, isso que aconteceu me impulsionou a esse lugar do propósito. E a partir dessa situação, eu comecei a orar com maior intensidade, né? Liberei o perdão para as pessoas envolvidas que tinha acontecido. Né? Assim. O Senhor me justificou, não fui me justificar ninguém, porque Deus, Ele é assim, é o nosso justo juiz, nosso advogado fiel. Então, tudo foi esclarecido. E tudo isso aconteceu muito próximo a um congresso de jovens. E nesse congresso, o Senhor nos visitou de uma maneira poderosa, extraordinária, e confirmou através de palavras de sabedoria, né? E usando o servo dele, pessoas, sobre o que já estava no nosso coração. Olha. E aí, o Senhor, ele é muito específico. Deus é detalhista, né? Cabe a nós buscarmos ele, e ele nos traz clareza, alinhamento. Sim. Então, o Senhor usou o servo dele e falou a respeito de Portugal, do passaporte, que via o passaporte e o visto, e esse visto era da Europa,
Então ele foi confirmando tudo e ao mesmo tempo, literalmente ao mesmo tempo que ele usava esse servo, era o pregador lá do congresso, para falar comigo, eu estava ali em cima do altar, Deus estava usando outra pessoa, falando com meu esposo, que estava sentado na primeira fileira lá embaixo, a mesma coisa do passaporte na mão. O Senhor estava nos tirando e nos levando para outra nação. Então, assim, foi deste local. Literalmente o Senhor. Foi Deus que quis que vocês estivessem aqui. Sim. Então, foi gerado nesse local. A partir disso, né, nós intensificamos as orações, campanhas e começamos a nos preparar, né? E você estava grávida, né? E eu estava grávida de poucos meses, 3 meses. E recém-casada também. Sim. Né? Eu casei em março de 2019, em julho eu estava grávida. E a partir daí foi todo um processo. A nossa viagem estava agendada para outubro de 2020, porém veio a pandemia, né? Aconteceu a pandemia e aí não foi possível, mas em todo o tempo as malas, eu sempre digo isso, as malas continuaram prontas. Foi um processo, nós fomos sendo forjados ali, ensinados, né, pelo Senhor, mas em nenhum momento a gente deixou de acreditar e de sonhar. Sim. De que aconteceria. E é assim, você tem um sonho, você precisa persistir nele, né? O sonhador, ele sente a dor de sonhar. Sonhador. Sim, é verdade. É necessário você sentir a dor do seu sonho até você alcançar ele. Isso sempre vai acontecer. Quando você está se movimentando em direção a esse sonho, para que isso aconteça, vai ter dor. Mas você vai alcançar o propósito. Agora, quando você só sonha, né, e não se movimenta, é devaneio. Você está ali, estagnado, está paralisado. Não é a espera de um milagre, galera. A gente tem que sonhar, mas a gente também tem que correr atrás dos nossos sonhos. A gente tem que fazer alguma coisa para aquilo acontecer e se tornar realidade. A gente não pode ficar de braço cruzado, né? Porque nada cai do céu. Não costuma dizer isso. Tá pensando o quê? Que cai do céu? Não cai do céu. Você tem que mesmo arregaçar a manga, ir lá, correr atrás do seu sonho. Tá doendo? Vai com dor mesmo, que no final a garantia é certa. Exatamente. Se Deus tá no negócio, né? Sim. Que foi no caso de vocês. Sim. Que também tem uma outra parte muito boa dessa história, que eu fiquei assim, chocada mesmo. E ela vai terminar de contar. Exatamente. Então, nos movimentamos, nos preparamos, continuamos lá acreditando, né? Nos dedicando, abrindo mão de coisas, porque o imigrar, você abre mão de muita coisa. Você abre mão do teu nome, do que você criou, toda a sua trajetória ali no Brasil. Tudo que a gente construiu, né? Tudo que você construiu, você vai ver zerado. É do zero. É do zero. Ninguém nem sabe a nossa formação, por exemplo, a minha, não é válida aqui. Exato. Então a gente literalmente chegou aqui zero. Sim, você chega a zero. É isso mesmo. Então, é muito importante também você que está assistindo e que pretende migrar, ter a plena consciência de que você vai chegar e é um novo ciclo, você vai começar do zero. Você vai formando, né, quem você é, a sua identidade, exatamente, o teu nome. E aí tem a sua profissão, a sua carreira profissional que você foi galgando, foi subindo degrau a degrau. E quando chega aqui, isso não existe. Exatamente. Quem é você? Mais um imigrante. Mais né? Numa multidão, né? Exatamente. Porque quando a gente tá no nosso país de origem, a gente não faz ideia quantas pessoas estão aqui vivendo a mesma coisa que a gente. Sim. E às vezes a gente tá atrás de um sonho, mais coisas, a gente fala assim, nossa, eu vou ser diferenciado. Na verdade, você pode ser até diferenciado na tua nação, pela coragem, né, que você tem de sair. Mas aqui, você vai chegar aqui, você vai ver que você só é mais um. Tem número, gente que, literalmente. Estatisticamente, é mais um número, mais um imigrante. Exatamente. Que entra para a estatística. Exatamente. Olha, a Pamela, ela tem uma história linda. Inclusive, ela tá me contando. Gente, a Pamela trabalhava numa empresa super conceituada no Brasil, de grande nome, super renomada. Ela já era psicóloga da área de marketing dessa empresa, que era uma empresa super top. Ela abriu mão de tudo isso para estar aqui.
vivendo os sonhos dela, mas que primeiramente eram os sonhos do Senhor. Porque para vocês que estão ouvindo aí, é muito importante vocês saberem disso. Nós não estamos aqui falando de religião, mas nós estamos falando de alguém que tem todo o poder, que decide todas as coisas, mas olha, não, na verdade nós somos livres para a gente fazer as nossas escolhas. Mas se as nossas escolhas forem alinhadas com a escolha que o Senhor tem para as nossas vidas, a chance de dar certo é muito maior do que se a gente andar sozinho. Isso é um fato. Isso é um fato. E nós escolhemos, né? Engraçado, nós não nos conhecíamos, nós nos conhecemos agora, né? Literalmente, tem muito pouco tempo que a gente se conheceu. Na verdade, eu conhecia ela, mas ela ainda não me conhecia. Mas o Senhor preparou esse encontro, o Senhor preparou para que a gente se conhecesse, porque as nossas histórias coincidem, né? Então, assim, ela agregou muito na minha vida com a história dela, e eu tenho certeza que as minhas horas ali, falando um pouquinho da minha história também, talvez gerou alguma coisa no coração dela, mas a gente consegue ver unanimidade no trabalhar de Deus, tanto na minha vinda para cá, quanto na dela. Exato. No caso dela, já existia o desejo no coração dela de estar aqui. No meu caso, não. O Senhor teve que colocar o desejo no meu coração. E eu orava para o Senhor dessa forma: Senhor, se for da tua vontade, que o Senhor coloque o desejo no meu coração. O mesmo desejo que estava no coração do meu esposo, eu pedia para o Senhor colocar no meu coração. E assim o Senhor fez. Fui pesquisar sobre o lugar, fui pesquisar sobre tudo, para aí sim o Senhor começar ali a trabalhar, né? Fiquei um tempão aqui sem saber qual era o meu chamado, para que o Senhor tinha, né, me trago para cá, mas aos poucos o Senhor tem mostrado, o Senhor tem direcionado, e eu tenho certeza que vai dar certo, porque aquilo que o Senhor faz é perfeito. Exatamente. A vontade dele é a boa, perfeita e agradável. Exatamente. Aqui tem um presentinho pra você, que é uma massinha. Eu não sei. Olha, eu fiquei pensando com muito carinho. Eu falei, o que eu posso levar? Eu falei, às vezes os convidados vão e eles ficam com vergonha, porque ficam ansiosos. E eu sou essa pessoa que sou muito ansiosa, nervosa. Eu falei, eu vou levar uma massinha, porque daí conforme a pessoa vai ali amassando alguma coisa, ali vai passando atenção. Não sei, você é psicóloga, você me fala se vai resolver alguma coisa, não. A gente explica. Então, nós preparamos, compramos, e aí entrou a pandemia, precisamos aguardar. Foram 2 anos de espera, né? E aí chega o ano de 2022, as fronteiras se abrem novamente, podemos imigrar, aí começa outra batalha com a agência que nós tínhamos comprado a passagem, que fizeram algo que é ilegal, né? Crime, está rolando um processo, inclusive. Mas quando entrou a pandemia, eles pediram o reembolso das nossas passagens sem a nossa permissão. Nós não pedimos isso, gente. Estamos aguardando porque nós tínhamos certeza. Não, nós vamos, deixa lá a passagem. E eles pediram o reembolso. Quando chegou o momento de remarcar a viagem, eles estavam quebrados, porque quebraram na pandemia, e não tinham dinheiro para comprar as nossas passagens que eles tinham utilizado. Gente, isso é crime. É crime. E acontece muito. Sim, fica importante também. Fica a dica. Procurem uma agência. Eu até tenho uma para indicar, mas vocês me procurem. Hashtag ali, __Tami Rosa. Vocês entram lá no meu Instagram, que eu tenho uma boa para indicar para vocês. É preciso. Aproveitando aqui a oportunidade. Tivemos que entrar com um advogado e tudo. E chegou um momento, né, o desespero, já tínhamos desfeito de muita coisa, porque primeiro eles estavam nos enrolando, empurrando com a barriga, não, tá para tal dia, e aí não tava, sabe? Chegava perto, e aí, cadê os bilhetes? Ah, não foi possível, a gente tá ligando, tá tendo um atento, não sei o quê. E aí entramos com o advogado e aquele desespero batendo, né, o desgaste, né, do processo ali. O medo, porque imagina, vocês tinham dinheiro para pagar outra passagem? Então, não, né? Então. Não existia dinheiro. Tinha muito dinheiro investido. Comprar euro é caro, porque é muito desigual, né? Muito. Então, assim, não tinha de onde tirar mais. E muitas pessoas fazem isso, de vender tudo e simplesmente comprar a passagem bem. Aí, imagina que bate. Você compra a passagem e cadê a passagem? Exatamente. Né? Que foi o caso que aconteceu com a Pamela. Desesperador, gente. E a minha família, que nós iríamos emigrar em família.
E aí, o que que aconteceu? Teve um momento que o dono dessa agência entrou em contato e falou assim, olha, eu consigo emitir o bilhete para o dia 10 de março, para o dia 10 de março. Consigo emitir para os 3 homens, já que vocês vão para ficar, né? Que no caso era o meu esposo, meu cunhado e meu irmão. Consigo emitir para eles, porque assim eles já começam a trabalhar, e emito para abril para ir as 3 mulheres com as 2 crianças, que era eu, minha mãe, minha irmã e os nossos filhos. Meu filho, Heitor, e meu sobrinho, Caleb. E nós aceitamos. E aí que começa o pesadelo. O sonho virando um pesadelo. O sonho com a dor, né? Exatamente. Mais uma dor. Mais uma dor, Aí, o que aconteceu? Como eu contei no início, nós recebemos palavras de sabedoria, o Senhor falou conosco, e em todo o tempo nós sabíamos que viríamos como família, falando, eu, meu esposo, meu filho. Então, meu esposo, movido pela palavra do Senhor, né, ele falou, não, eu sei que o que Deus falou é que nós vamos, a minha família. Então, nós vamos viajar no mesmo dia. E aí, ele comprou outra passagem para eu e para o meu filho, para que nós viéssemos no mesmo dia, todos juntos. E aí pediu um reembolso, dessa vez agora sim, pediu um reembolso da minha passagem do meu filho, já que eles não tinham dinheiro, né, para pagar ali no momento. Então, em abril, ao invés de vocês emitirem o bilhete da minha esposa e do meu filho, vocês pagam um reembolso. E compramos nova passagem para ele. Porém, essa passagem nós não conseguimos para o mesmo voo. Conseguimos para o mesmo dia, mas não para o mesmo voo. Então, meu esposo saiu do Brasil 4h30 da tarde, chegou em Lisboa às 5 horas da manhã, no dia seguinte. Eu saí de lá às 11h30 da noite e cheguei em meio-dia, do dia 11 de março. E aí, para a nossa surpresa, quando eles chegaram, os meninos, eles foram passar na imigração e foram levados para a temida salinha, né, do CEF, na altura ainda era o CEF. E aí entrevistaram o meu irmão, estava tudo ok, passagem, dinheiro, tudo certinho, hospedagem, liberou. No momento que liberou o meu irmão, veio um outro agente e falou, não, mas os 3 estão juntos, vão entrevistar os 3, depois libera os 3 de uma vez. Aí entrevistou o meu esposo, ainda estava ok. Quando entrevistou o meu cunhado, a passagem da volta já estava cancelada. Salva a memória, ou foi na hora do meu esposo ou na hora do meu cunhado. Já estava cancelada a volta. E aí eles foram olhar dos 3 e aí estava cancelada. Nós não tínhamos pedido isso à agência, que cancelasse a volta. Não fizemos esse trato com eles. E aí os agentes falaram, vocês estão com a volta cancelada, vocês estão vindo para ficar. Aí eles ligaram imediatamente na agência, o dono da agência deu uma desculpa lá, amarela, me enganei, não sei o que, emitiu novos bilhetes, mas óbvio, né, os agentes, não, a gente vê isso sempre, não é? Mas na dúvida, eles não deportaram, porque ficou ali a linha aberta para eles, né? Eles estão falando a verdade ou não. Então, eles não foram deportados, porém, colocou lá o exílio no passaporte deles, como se estivesse faltando algum documento, e mandou eles de volta para o Brasil. Gente. E aí, meio-dia, o avião pousa. O dela. Heitor, o telefone toca. E ele pequenininho, né? Sim, Heitor com 2... tinha acabado de fazer 2 anos. 2 anos e 1 mês. Vocês entenderam, né? Eles estavam em aviões totalmente diferentes, porque o marido, a agência, né, colocou lá que o marido ia vir primeiro e que ela iria vir 1 mês depois. O marido não quis esse trato porque ele queria que a família viesse junto. Foi lá, comprou uma outra passagem para ela ir no mesmo dia, em um voo diferente, mas para que eles chegassem aqui em Portugal no mesmo dia e comemorassem, fosse um sonho realizado. E no final das contas, enquanto ela estava vindo, o marido dela foi simplesmente deportado. Na verdade, deportado não é a palavra, né? Ele foi mandado de volta. Foi recusada a entrada dele. Foi recusada a entrada dele, do irmão e do cunhado. Gente, que desespero.
e ela sozinha, com um bebê de 2 anos. E aí o avião pousa, literalmente, eu tô dentro do avião, o telefone toca, eu atendo na Rosa, assim, se aconteceu alguma coisa. E aí eles vão mandar nós de volta pro Brasil. Eu, para, que brincadeira de mau gosto, eu ainda vou passar pela imigração. Não fala isso. Pelo amor de Deus. E ele, não, diante de Deus. E aí falou. E quando fala diante de Deus é porque o negócio é sério, gente. E aí contou o que tinha acontecido, que tinham cancelado, e imediatamente comecei a ligar para a agência. E assim, a gente teve muita dor de cabeça com essa agência. Já na hora do embarque lá no Brasil, que não tinham colocado a bagagem despachada, tive que ligar, brigar, aí acrescentou, sabe? Gente. Assim, não cumpriram com nada. E era uma agência agência, sim, uma agência conhecida, uma agência de conceito, uma agência com muitos seguidores, sabe? Com visibilidade, um monte de feedback lá, positivo, mas eram picaretas. Sim. E aí eu recebo essa notícia dentro do avião, mas eu sei a palavra que eu recebi do céu, eu sei o que eu estou vindo fazer em Portugal naquele momento e eu preciso entrar. Sim, eu sei aqui eu vim, eu não estou aqui só porque eu quero estar. Então, eu continuo seguindo, né, o sonho e vou para a fila da imigração. Passei tranquilamente pela imigração, foi super tranquilo, mas assim, não deu para celebrar, né? Porque eu passei, oh meu Deus, agora tô eu e meu filho aqui, meu esposo. Porque o sentimento de felicidade, né, que era para você ter naquele momento, foi um sentimento de tribulação, de desespero. Porque imagina só, eu vim, eu, meu marido, minha filha. Nós tínhamos alguém aqui, porque os primos do meu marido, né, o casal de primos do meu marido, que também são meus primos, né, estavam aqui, receberam a gente na casa deles, tudo. Agora, gente, ela não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Isso é muito pior do que eu consigo, assim, imaginar na minha cabeça de terrível. Além, né, do marido não ter conseguido entrar ali, ela ainda teve a questão de estar literalmente sozinha. Mas como que você fez? No início você foi para hotel? Exato. Ou você tinha alugado uma casa? Não, eu tinha reserva no hotel, né? E aí eu fui para esse hotel em Almada. Ah, então você não estava aqui no Algarve? Não, em Lisboa. Gente! Tinha reserva lá. Olha, tá vendo como nem eu sei dessa história assim por completo? Sim, cheguei lá em Lisboa e tinha reserva do hotel lá. Fui para esse hotel. Quantos dias você ficou na reserva no hotel? Fiquei 3 dias lá. E nesse momento que eu vou pro hotel, ainda com aquela expectativa, não, pode ser que ainda libere eles, que eles estavam lá na salinha ainda. Sim. Eles chegaram às 5 horas da manhã, ficaram até 11h30 da noite nessa salinha, deram macarrão e laranja para eles. É muito sofrimento. É terrível, é desumano. Eu conheci pessoas que ficou 3 dias. Meu Deus. E assim, a gente já chegou a ver vários vídeos no YouTube de pessoas contando que ficou 3 horas, 5 horas, 10 horas na salinha e depois liberaram. Então, no fundo, eu ainda tinha aquela esperança, sabe? Pode ser que ainda libere eles e tal. Mas aí, quando dá 11h30 da noite, eu recebo a mensagem: ó, vieram buscar nós, estão nos levando pro avião. Tipo assim, o mesmo que veio, tá voltando, sabe? Foi devastador, assim. E eu me lembro muito, algo que me marcou, que eu estava no hotel e o meu filho, meu esposo tinha uma brincadeira que ele sempre fazia com o meu filho quando eu chegava em casa, de chegar, tipo, fazendo barulho com o sapato, batendo na porta. Aí o meu filho sempre fazia assim: escuta, é o papai chegando. Eles tinham essa brincadeira. E algo que me marcou muito, eu estava no hotel, lá no quarto do hotel, e tinham pessoas passando no corredor, e aí meu filho: escuta, mamãe, o papai chegando. E eu sabendo que o pai estava... É muito triste mesmo. E foi esse momento aí que veio.
né? Mas continuamos. Eu sabia que eu precisava continuar. Ah, gente. Só quem tem um propósito sabe o que ela tá falando, não é fácil. Exatamente. Então, estava ali, naquele quarto de hotel, e tínhamos o apoio de pessoas intercedendo, orando, nossa família, os nossos pastores, né? Que estavam no Brasil. E aí, assim. Mas fisicamente não tinha ninguém, né? Você tá literalmente nas mãos do Senhor, porque Sim. isso é uma verdade. Quando a gente vem para outro país, a gente já fica literalmente nas mãos do Senhor. Agora, um homem se virar sozinho, né? Eu acho que ele tira de letra. Agora, uma mulher sozinha com uma criança, Sim. né? Eu acho que você é um exemplo de garra, de força, de determinação, porque, gente, ele não voltou para o Brasil e comprou a passagem no dia seguinte ou na semana seguinte veio. Ele ficou quanto tempo? 3 meses. 3 meses longe. Gente, como assim? Aqui é muito difícil, você tem que arrendar a casa. A gente vai falar um pouquinho também sobre a maternidade aqui em Portugal, mas imagina ela aqui sozinha, já é Sem muito rede de difícil. apoio. É muito difícil, gente. Sim, sim. Gente, eu fiquei mesmo Então, chocada com a história dela. Nossa, pode continuar. E À aí, vontade. aí o nosso pastor, né, no Eu vou até servir Brasil, um bolinho pra você ele agora, porque olha, não é ele fácil, tinha gente. Quem passa não é fácil, né? ele tinha um pastor, amigo dele aqui, e aí ele entrou em contato, né, com esse pastor amigo dele, e ele era aqui do Algarve, porque nos nossos planos não era Algarve, nós não viríamos para o Algarve. Era o último lugar. Planos, né? Os nossos não somos de Deus. Não. Mas era o último lugar. Eu sempre falava, amor, Algarve o custo de vida é muito mais caro, né? Então, assim, não vamos para lá, não, vamos para Leiria, vamos para Caldas da lugares, Rainha, né, mais sim, em conta. menos Algarve. Menos. Olha, aqui tem uma manteiguinha, uma geleinha. Gente, quem preparou todo esse banquete aqui foi o de São Paulo. Eu não posso deixar de falar. É só uma pausa, tá? Rapidamente. Não posso deixar de falar deles, porque eles são maravilhosos, são parceiros mesmo incríveis, né? Que o Senhor nos preparou. E eles que fizeram todo esse banquete maravilhoso que a gente está podendo aqui desfrutar e vocês conhecerem um pouquinho da história da psicóloga Pamela, maravilhosa. Depois vocês sigam ela no Instagram. No final do vídeo eu vou estar aqui colocando os nossos arrobas tudo direitinho. Se inscreve no canal, deixa o like e vai lá no Instagram também e segue a gente. Nos ajuda aí no engajamento. Muito bom, viu? Olha aí, São Paulo, tá aprovado. Olha, tá à vontade. Então, obrigada. Esse pastor que estava aqui no Algarve falou para os pastores do Brasil, não, fala para ela vir para o Algarve, que a gente pode ajudar, né, de alguma forma. E assim, os brasileiros que estão aqui, nós precisamos mesmo nos unir e ajudar um outro, porque esse processo não é fácil, nunca é para ninguém. Cada um tem uma história e de todos tem a dificuldade desse início. Então a gente precisa se ajudar, né? Não deixar só como uma característica cultural de que o brasileiro é carismático, de que é solícito e ficar só na fala, mas Não, ser exatamente. E graças a Deus eu tive pessoas que o Senhor colocou mesmo no meu caminho que me ajudaram. Eu sei que foi Deus que colocou. E somos muito gratos aos nossos pastores lá do Brasil e ao pastor daqui que E o nos pastor acolheu. daqui é de alguma da igreja que você vai ainda ou não? É de outra? Não, ele não está mais aqui em Portugal. Ah, tá. Ele já não está mais aqui, está na Bélgica. Para vocês verem, gente, é um tempo determinado para todas as coisas, mas no tempo que ela precisava, ele estava aqui em Portugal. Aqui, Então o Senhor, ele faz tudo certo. Sim, né? Exatamente. E então, quando você está de fato alinhado à vontade dele, ao propósito dele, não dá errado. Até parece que está dando errado, mas na verdade não dá errado.
no final das contas mesmo, dá mais que certo. Exatamente. Né? É isso mesmo. Ai, gente. E aí eu vim, depois de 3 dias lá em Lisboa, vim para o Algarve também. O meu irmão tinha um amigo, e o amigo estava justamente aqui no Algarve também. E aí o amigo dele, não, pelo amor de Deus, ela pode vir para minha casa. E primeiro eu fui recebida pela família do amigo do meu irmão. Eu também Sério? conhecia assim, essa família, mas nem fazia Não passava ideia que pela eles sua estavam cabeça. aqui, nada, nem sabia, né? Então fui recebida na casa deles, fiquei uma semana na casa deles. E aí depois o pastor nos recebeu na igreja e eu já fui louvando lá na igreja, ajudando a servir na igreja. E assim, literalmente eu passei esse tempo difícil, esse processo louvando, sabe? Vou passando pela prova dando glória a Deus. Foi isso. Eu passei louvando e eu não tive tempo de chorar. Chorei hoje aqui contando. Mas quando eu passei por isso, não deu para eu chorar, porque Sim. eu tinha que ser forte para o meu filho, eu não podia passar tudo aquilo que estava acontecendo para ele, eu ainda amamentava ele. Sim. Então, assim, não deu tempo, sabe? Não, mas aí agora Vamos, você reage, foi um choro de continua. alívio, de você ver que tudo Sim, que da você lembrança, passou, exatamente. e você pensar, né? Meu Deus, eu passei por tudo isso mesmo? Porque quando você tá ali passando, a gente não sente, né? Sim. O tamanho da carga ali que a gente tá passando. E aí, né, agora ela contando assim, eu acho que ela deve ter trago à memória tudo aquilo. Nossa, eu venci. Exatamente. Né? É um choro assim de gratidão. De gratidão, sim. Por ter conseguido, gente, porque não é fácil. Não é fácil mesmo. O processo de imigração é realmente muito difícil e é muito dolorido, né? E aí, como você falou, sonhar, né? Sonhador, né? Então, você sonha, mas você tem ali a dor. E ela imaginava, né? Pensava que ela já tinha passado por tudo aquilo lá no Brasil e que no momento que ela chegasse aqui ia ser só alegria, ia ser um momento para comemorar. E nós vimos que não é assim. E é tudo muito difícil. Um outro assunto que a gente vai falar também que é muito importante, eu acho que a gente consegue pegar um gancho também nessa conversa, aproveitando que é o mês das mães, queria falar um pouquinho sobre a maternidade aqui em Portugal. O quanto ela é difícil. Você comentou comigo que o seu marido ficou 3 meses longe. Sim. Como é que foi para você o processo de arrendar uma casa? Porque aqui o aluguel de casa eles falam arrendar. Então, como que foi para você arrendar uma casa com uma criança pequena que amamentava? E como que foi o processo para você trabalhar? Qual foi o teu primeiro trabalho? Aonde, com quem que você deixou seu filho? Porque imagina você chegar num lugar onde você não conhece ninguém, você não confia em ninguém, como é que você vai deixar teu filho? Exato. Conta um pouquinho pra gente. Sim. Então, sem rede de apoio, né? Sem rede de apoio. Acostumada com a rede de apoio lá no Brasil, mãe, sogra, esposa. Zero rede de apoio. E aí conheci uma família, né, cristã na igreja que estava frequentando. E a filha da mãe lá, né, da casa, os filhos, ela era ama, cuidava, né, de crianças. Então eu fui à busca do meu primeiro emprego e foi na hotelaria. Foi em um hotel que eu amo, inclusive, tenho ótimas lembranças, né, de lá, da governanta, não tenho contato. Teve esse processo da separação. Meu filho nunca tinha até então ficado com qualquer outra pessoa que não fosse a minha mãe. E ficava com o meu esposo e com a minha sogra. Assim, nem com a minha sogra ele nunca tinha ficado, só ele com a minha sogra. Já tinha ficado na casa da minha sogra com o meu esposo junto, né? Quando era folga, meu esposo, ele trabalhava em escala no Brasil, e aí eu estava trabalhando, ele ficava com o Heitor e ia lá na mãe dele. Então eram essas duas pessoas, ele já tinha ficado com a minha mãe, sem o pai e a mãe. E agora eu me vi, né, forçada, não tinha outra opção, deixar ele com uma pessoa que eu tinha acabado de conhecer. Isso é algo que gera muita aflição,
né, nas mães que chegam aqui e que a pessoa que está se preparando para a imigração precisa também considerar isso, que vai ser necessário e você vai ter que confiar. Nós confiamos em Deus, sabemos que Ele é o guarda de Israel, que não dorme, né? E assim, todos os dias orando, meu filho, Senhor guarda, Senhor cuida, eu sei que é o Senhor quem cuida, e orando por ela também, ela era uma jovem, Ela era novinha? jovem, sim. Ai, E aí ele ficava com essa jovem, na ela casa dela. ama, sim, na casa dela, e era a mesma casa que eu estava Ah, também, sim, tá. era a mesma casa que Porque eu já ia te perguntar morando. isso. Porque aqui também é muito difícil para as pessoas. Porque aqui, gente, não se engane, mas tudo é muito longe, né? Então, por exemplo, o mercado não é igual no Brasil que tem um em cada esquina, Sim. né? Aqui é tudo muito longe. Você tem que se adaptar e ir até os lugares. Então, para uma pessoa que não dirige aqui, as coisas ficam muito mais difíceis, Sim. né? E aí Detalhe, você não emagreci dirige, né? horrores. Engordei por falta de disciplina. Não, é porque a bênção foi muito boa. Depois. Andei muito a pé. Inclusive, eu falei que o primeiro emprego foi hotelaria, na verdade não foi restauração, a gente tinha até esquecido. E era um restaurante muito longe, mas muito, eu andava muito. É mesmo? Meu Deus do céu, muito mesmo. E você tinha que sair de casa muito antes? Sim, eu entrava às 10h30 e eu tinha que sair de casa às 8 horas, por aí, algo assim. Lá no Brasil o pessoal está 8, 8h30. acostumado com isso, né? Pelo menos a gente que é de São Paulo, sim, mas no trânsito, você de carro, você demorar 2 horas, você no autocarro aqui no Brasil, que eles falam ônibus. Mas era isso que eu tinha que andar a pé. Não, a pé, gente, é realmente Sim, muito, era muito, muito longe. Era muito longe, eu andava pra caramba mesmo. E aí ele ficava, e foi um processo super difícil, ele chorava muito. E ele estava passando também pelo processo da imigração, de que de um dia para o outro não tinha mais nenhum rosto conhecido. De um dia para o outro ele não tá vendo mais o rosto da avó, do bisavô, dos titios, do priminho, né? E querendo ou não, também sem você. Pai. Sim. Porque no período que você tá trabalhando, ele tá com umas pessoas que ele nunca viu na vida. Nunca viu na vida. Olha, penso. Não é fácil. E você não pode deixar de considerar isso. Tem que colocar tudo isso. E você, como mãe e como psicóloga, porque apesar de você ser psicóloga, o lado materno acaba que fala muito alto pra você. Você conseguiu lidar bem com essa situação? Sim. Olha, sofri também, né? Como toda mãe sofre. Conversava muito com ele. Desde antes de nós sairmos do Brasil, nós conversamos com ele. Né? Sentamos à mesa, mesmo com o nosso bebê, né? Ali, que tinha acabado de fazer 2 anos. Mas nós conversamos, nós falamos que iríamos migrar, que iríamos mudar de país, que seria uma cultura diferente, rostos diferentes. E então, tudo isso eu sempre ia falando muito com ele. E aí eu sempre conversava com ele antes de sair para o trabalho. E filho, a mamãe vai, mas a mamãe volta. Jogava a bolinha para ele, né? Olha, a bolinha vai. Aí joga para a mamãe, a bolinha volta. Gente, que gracinha. A mamãe vai trabalhar e depois a mamãe volta. Explicava sempre muito isso. Fiz canções, ele é muito musical, Heitor. Ele sempre tá cantarolando, sempre tá cantando alguma coisinha. Mãe, hoje eu fiz isso. Ele é assim, que gracinha! Então, sempre foi muito musical. Então, eu também cantava musiquinhas para ele, e falando do papai, do vovô, da vovó, que todo mundo amava muito ele, que ia ver ele, sempre videochamada, né? Graças a Deus. Graças a Deus, isso que eu ia falar. Graças a Deus por isso, né? Sim. Por ser nesse tempo. Exatamente. Imagina se fosse um tempo atrás, ia ser tarde. Meu Deus do céu, misericórdia. Então, videochamada todos os dias e fomos passando. Foi difícil, foi dia a dia, passo a passo, né? Entendendo e respeitando o tempo e resiliência, muita resiliência. E
desconstruindo muita coisa, ressignificando muita coisa, aprendendo, né? Muita coisa nova, e aí lidando com a diferença da língua, porque é português, mas é tudo diferente. Eles falam mais rápido, né? Sim, Pra gente entender, acompanhar, não é tão sim, simples. são outras gírias, né? É tudo diferente. Eu lembro no primeiro dia no restaurante, a chefe de cozinha pega o alguidar, e de onde eu venho, de São Paulo, não tem essa de alguidar. Depois minha mãe me falou, não, os mais antigos falam, mas eu nunca tinha escutado esse termo. Eu também nunca tinha E a escutado. alguidar, e eu, meu Deus, o que ela quer de um lado pro outro? Já aconteceu isso comigo. Eu trabalhei também como cuidadora de idosos, e aí você tem que encher, né, de água pra você lavar, né, as pessoas. E aí as meninas falavam, não, pega o alguidar, e eu fiquei assim, o quê? E era uma bacia. E é uma bacia pra eles colocarem água ou qualquer outra coisa, mas tem várias outras coisas que são diferentes. Por exemplo, o banheiro, que pra nós é banheiro, pra eles é casa de banho, né? Hoje onde eu trabalho, você pede pra grampear alguma coisa, é agrafar, verdade. vou encher o tanque, vou atestar. Essa eu não sabia, ó. Essa pra mim é nova. Vou atestar? É mesmo? Atestar. Olha, essa eu não sabia. Exatamente. Tá vendo, gente? Acabei de aprender mais uma. Sim, é muita coisa diferente. É muita coisa diferente, gente. Tem mesmo muita coisa. Olha, eu trabalhava, né, cuidando de idosos, e tinha uma senhora que ela ia falar pra gente, ela falava assim, voz em C. Que é uma coisa, tipo, que realmente é muito antiga, que eu lembro que tinha uma novela, né? No Brasil, acho que até Sim Moço, não lembro se. Mas eu lembro, uma novela que passava, que eles falavam assim, mas era uma novela realmente muito, muito antiga. E você vê que ainda tem, assim, que eles falam diferente. O que pra você aqui em Portugal foi muito diferente, assim? Nossa, comida, a culinária, meu Deus, sofri muito. Criei muito ranço. Nossa, fiquei estressada. Meu Deus. Eu lembro assim, no primeiro dia mesmo lá em Lisboa, com tudo acontecendo, nem fome eu tinha, eu precisava comer alguma coisa, alimentar meu filho. E eu fui no restaurante e eu pedi um peixe grelhado. E veio o peixe inteiro, com olho, com tudo no prato, assim, sem tempero, só sal. E eu, meu Deus, o que é isso? Vontade de chorar, de desespero. E eu sofri, na minha cabeça, eu não sei por qual motivo, mas eu tinha muita expectativa com a culinária portuguesa. De que eu comeria doces maravilhosos. Porque o meu avô português, a minha avó fazia muita comida boa e, assim, tinha a cultura portuguesa muito forte na nossa família, né, do lado paterno do meu pai. Então, o que eu tinha na minha cabeça de comida portuguesa eram as coisas maravilhosas que a minha avó fazia, a mãe do meu pai. Mas ela fazia com o toque brasileiro. E eu não tinha esse linkado isso. Então eu vim esperando aqueles doces maravilhosos, aquelas coisas maravilhosas que a minha avó fazia. E eu falei, nossa, deve ser tudo muito melhor ainda do que aquilo. E foi só assim, ladeira abaixo, decepção atrás de decepção. Chegou uma hora que eu, meu Deus, eu criei um ranço, assim, não quero provar mais nada. Esses doces com gosto de ovo, nossa, não. Sofri bastante. Até que daí, depois, conhecendo alguns restaurantes bons mesmo, e provando, né? Tirei aquele preconceito, que depois da decepção eu criei certa resistência. E aí hoje eu tô numa fase mais de lua de mel, assim, com a culinária. Tô aprendendo a provar. Tem coisa gostosa e tem muita coisa que é horrível. Mas, assim, como no Brasil, né? Como no Brasil, tem muita coisa boa, deliciosa, mas também tem muita. mas também tem muita coisa E tem os restaurantes que são muito bons e tem os restaurantes que nem são tão bons assim. Sim, né? Sim. Nossa, Deus. Assim, a culinária do Brasil é fenomenal, né? Pra mim é uma das melhores que tem. E assim, não é por nada não, né? Somos de São Paulo, e é por isso que Sim! vou fazer o merchan. Merchan, é de São Paulo. Nós somos de São Paulo. A pizza daqui, de São Paulo, é a melhor pizza que eu comi até agora em Portugal.
A Ed São Paulo me patrocina. Gente, muito boa. Não, Porque eu realmente eu amo também. Quem olhar lá meu feed vai ver que eu tenho até público pra eles, porque eu realmente amo. é muito boa, É né? muito boa. Porque essa foi uma decepção também que eu tive com a culinária, de comer pizza e ficar frustrada, porque é um dos meus pratos preferidos. E aí, toda vez que eu ia, e você quer uma coisa que me chateia, Porque você tá pagar por esperando, comida ruim. Você tá esperando por algo, realmente não é a mesma coisa. Sabe onde eu fico com medo de ir e de repente não, né? Na Itália, né? Porque na Itália que dizem que eles fazem muita massa, essas coisas. Eu fico pensando, eu acho que eu vou ficar muito frustrada se um dia eu chegar na Itália e a pizza for totalmente diferente e eu não curtir. Né? E eu já vi pessoas falando, tá? Porque é aquela massinha fina, pouco recheio, pouco tempero. Já vi. Gente, não tem pizza igual no Brasil. Brasil. Meu Deus. Aqui é o Brasil. Gente, mas vou falar uma coisa pra vocês. Não é por nada não, mas São Paulo, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns por tudo que vocês fazem, que é sempre muito gostoso. Não é porque São Paulo está aqui, de certa forma, né, contribuindo, sendo parceiro aí nesse projeto, que eu tô falando, não. Porque se fosse um outro parceiro, eu não estaria elogiando tanto. Mas, por eles serem muito bons naquilo que eles fazem, tanto no atendimento, são pessoas maravilhosas. E, gente, trabalha gente aqui de todos os países que vocês podem imaginar. É argentino, é indiano, é português, é brasileiro, é inglês, tudo que vocês imaginar trabalha aqui. Mas a qualidade, vocês veem que vai passando. Por mais que muda os funcionários, a qualidade é sempre a mesma. E é muito bom. Então, eu sou realmente suspeita a falar de São Paulo, porque eu amo a pizza daqui, eu amo a esfirra daqui, eu amo qualquer coisa que eles façam. Esses docinhos assim, quando eu cheguei aqui, o pastel, por acaso, eu ainda não comi. É muito bom. É muito bom. Ontem mesmo meu marido falou, tô com vontade de comer um pastel. Falei, olha, por acaso a gente precisa ir lá em São Paulo e comer o pastel. E uma vez eu fiz uma publi pra eles, aqui, uma seguidora minha viu, entrou no perfil deles, seguiu eles, ela ficou doidinha pelo pastel. Ela tava grávida. Nossa. Ninguém sabia que ela tava grávida. Eu nem sei se ela já sabia que ela tava grávida, mas ela ficou tão doida pelos pastel. Foi agora do ano. Ela veio aqui procurando esse pastel de um jeito. Ela falou, eu vi no perfil da Tamires e eu precisava comer esse pastel. E aí depois, né, a Kátia, que entrou em contato comigo, e falou pra mim, olha, uma menina veio aqui e ela tava doida com o meu pastel porque disse que você divulgou. Eu falei, olha, ó, pra você ver o poder que tem o marketing, né? O poder que tem o marketing, porque eu tinha divulgado a pizza, falei que era muito boa, o pessoal viu o vídeo deles do pastel e realmente, mas eu tô com água na boca pra comer esse pastel. Vem, que é muito bom. Vai dar certo. Então, foi esse processo aí, o maternar já é desafiador, né? Tanto com rede de apoio, mas você que pretende migrar, está imigrando, aí o desafio ele é triplicado. Depois tem o processo da iniciação escolar, né? É diferente aqui também, e eles têm uma educação tanto quanto rígido e certa dificuldade de respeitar a opinião do próximo, o espaço ali, então forçar algumas coisas. Eles são muito objetivos, não tem conversa, né? E já é natural também, né? A maneira deles de se expressarem, você vai notar isso. E no começo o imigrante pode até se ofender. E na verdade nem está sendo ofensivo, é a forma deles mesmo, que é direto, né? E uma linguagem para nós parece um tanto quanto grosseira, mas não é, na verdade. É a forma de comunicação deles, é essa linguagem, e não está sendo desrespeitosa. Então a gente tem que ter também essa percepção aí, porque senão você está se ofendendo com tudo, sofrendo com tudo, e na verdade não é nada disso que está acontecendo. Olha, aproveitando que você entrou nesse assunto, é muito interessante também, curioso, essa semana, eu até coloquei isso lá no meu Instagram, eu estava em um órgão aqui público, que é como se fosse o nosso cartório, né, digamos assim, no Brasil. Eu estava com o meu marido, eu fui com ele lá, e aí a gente tinha ir para um lugar, aí tivemos que voltar para outro, e a gente falou, olha, vamos tentar ali, porque a gente já está aqui, ele já tinha perdido meio período de trabalho, falou, vamos tentar para resolver o mais rápido possível.
Só que a gente não sabia se ia resolver no dia, né? Como que faria, se nós tínhamos que, se conseguiríamos pegar a senha ainda e tudo. Então, os guichês estavam todos ocupados, né? Os balcão, né? Que eles falam aqui, todos ocupados. E a gente esperou. Então, quando esvaziou meu marido foi até o guichê, né? E ele falou pra senhora que estava atendendo: olá, bom dia, posso fazer uma pergunta? Todo educado, todo cheio de entusiasmo. Na hora, foi de reto e objetivo. Ele falou: não. Você não tá vendo que eu tô atendendo aquele senhor? Aí, na hora, meu marido olhou assim e falou assim: tá bom. Aí ele foi assim, ele foi até voltando pra trás, assim mesmo. Ele não conseguiu nem virar as costas pra ela. Ele ficou tão preocupado que ele começou a andar pra trás assim, tá bom. E virou as costas e depois, né, de uns metros, ele falou: nossa, pra que isso? Mas é por quê? Porque eles são objetivo. E na cabeça dessa senhora, ela não foi mal educada, né? Ela nem se deu conta de que ele ficou ofendido. Por quê? Porque é o jeito dele. Eles são muito objetivos. E pra nós, né, que somos brasileiros, é realmente muito difícil essa parte. E principalmente, né, que o seu filho vai entrar na escola agora, né, graças a Deus, né, você tem o privilégio de deixar ele hoje com a sua mãe. Agora eu tenho minha mãe, meu esposo, minha irmã. Todo mundo, né, pra ajudar. Graças a Deus, pra você ver como Deus faz as coisas, né? Ela passou um momento muito difícil, não tinha ninguém, e hoje ela tá com a família dela completa, tendo aí a rede de apoio dela aí novamente fortalecida, de certa forma, mas é muito difícil quando a gente tem que deixar os nossos filhos. Né? Falta só o meu irmão mais novo, que ainda tá no Brasil, mas ele vem. Logo vem nos visitar, vem a passeio, ver como vai ser. Ele, a esposa dele, minha cunhadinha. Olha, você já fala, você já manda pra ele o link do canal, do vídeo, pra ele assistir, pra ele já vir preparado, pra esposa vir preparada, pra saber como é que é. Exatamente. Mas olha, aqui é muito bom, é maravilhoso, né? Nós temos, assim, as nossas questões que são, né, culturais mesmo, que é né, que é em todo lado, em todo país que a gente for, vai acontecer. Mesmo dentro do Brasil, quando a gente vai de um estado para outro, muda muita coisa, que nem, por exemplo, eu sou de São Paulo, capital, você já é um pouquinho mais afastado, né? Se nós formos, eu acredito que se você for, né, pro meu espaço ali, da onde eu sou, talvez você leve um choque também de realidade, porque a cultura é diferente também, nós sabemos. Então agora imagina a gente trocar o país, né? Então assim, temos isso, mas graças a Deus, de resto, tá tudo bem. E quem tem aí a intenção de vir pra cá, vem, mas faça conforme a gente, que, né, buscou direcionamentos, se preparou, não veio. Psicologicamente, exatamente. Gente, tô tossindo assim desse jeito, não é porque eu tô gripada, não é nada, é porque nós estamos aqui na primavera, e a primavera aqui é realmente forte. Eu quase não tô conseguindo falar direito. O pólen aqui, ele é realmente violento. Então, assim, a gente fica numa alergia que só Jesus faz a misericórdia. Eu tô sem voz tem mais de 30 dias. É realmente muito difícil nessa parte. Mas é claro que tem os seus benefícios, a parte boa. Nós não estamos aqui também querendo, né, falar só as partes negativas. Nós temos muitas coisas boas para falar, mas é que, infelizmente, a internet, né, elas nos vende um produto ali, o qual é irreal, que eles só contam o lado bonito. Né? Só os recortes do lado bonito, do poder de compra. Exatamente, que existe. É importante dizer que existe. E a Pamela, né, ela foi vítima de informações como essas, que só contou a parte legal, a parte bonita, a parte que ela iria em um restaurante qualquer, em qualquer esquina, e lá ela conseguiria um arrendamento, uma casa. Não, é só andar, é só entrar nos cafés, tem que perguntar nos cafés que consegue. Utopia, não é real, tá uma crise enorme aqui. Principalmente na nossa região, né? Sim, então super inflado, né, o preço dos arrendamentos. E é muito difícil super burocrático e difícil de encontrar mesmo. Então, são... Superfaturado, né? Exatamente.
Realmente. que precisa estar pronto para As pessoas isso. precisam saber, de fato, a realidade do que está se passando aqui, a realidade do que é imigrar. E é por isso que eu vou trazer outras pessoas aqui também. Vou aproveitar que é o mês das mães. Então, nós vamos falar tanto da parte imigratória, né, para algumas pessoas. A Pamela está aqui há 2 anos, né, Pamela? Sim. Ela já tem a CPLP dela, Sim. que foi uma residência provisória que o governo aqui de Portugal liberou e graças a Deus ela conseguiu. Sim. Foi liberada até dezembro de 2022. Eu cheguei em janeiro de 2023, então eu não consegui ainda até hoje. Eu estou ainda com a minha manifestação de interesse, que é um documento que você dá entrada num órgão que você diz que você tem interesse em morar no país, em ser residente no país. E você tem aí durante 2 anos de espera, mínimo de 2 anos de espera, para eles aprovarem a sua residência ou não. Sim. Então, assim, gente, não é fácil. Durante esses 2 anos eu não posso voltar para o meu país de origem. A Pamela, por exemplo, ela tem a CPLP dela e ela consegue, a CPLP ela te possibilita a viajar para o seu país de origem. Sim. Então, ou seja, a Pamela, ela consegue, de repente, visitar, né, alguma coisa, se ela precisar ir no Brasil, essas coisas, ela consegue ir, se ela tiver, né, levantou dinheiro, alguma coisa, quer ir passear, quer visitar, ela consegue ir. Eu ainda não estou nessa situação, porque o meu documento ainda é outro, é a minha manifestação de interesse, então, durante 2 anos, ou até eu ter a CPLP, eu tenho que ficar no país sem poder sair para absolutamente nada. Então, gente, a realidade é essa. Sim. Então, eu vou estar trazendo aqui outros convidados, outras pessoas, para estar falando do processo migratório. Tem um tanto de história muito legal que eu escuto as histórias e eu fico mesmo chocada, porque a gente não faz ideia do que as pessoas passam para estar aqui, para chegar até aqui, né? Vocês também não fazem ideia das coisas que eu já passei nesse 1 ano e 4 meses que eu tô aqui. Então, gente, é muito sério, é muito real. Não tô aqui para desmotivar você que de repente quer vir para cá, morar aqui ou tentar mudar de vida. Muito pelo contrário, quando as pessoas entram em contato comigo através do Instagram, falando que tem o interesse de vir para cá, de morar aqui, de tentar uma vida fora, eu sempre falo para as pessoas, eu encorajo as pessoas. Eu falo, vai dar certo, você é capaz. Eu desejo tudo, mas eu sempre sou muito sincera para as pessoas. Eu falo, vem com sabedoria, pensa direitinho, se planeja, porque não é fácil. Eu conheço pessoas que viriam para cá e que, por exemplo, não tinha habilitação. E eu falei, não faça isso, tira a habilitação do Brasil, porque não é fácil, gente. Não é fácil. Aqui tudo é muito difícil. Se você não tem documentação, você não consegue fazer nada. Você não consegue ter um contrato de trabalho, por exemplo, se você não tem documentação. E para tirar a documentação, antigamente você ia lá, você tirava no mesmo dia. As pessoas falaram para mim, né, que antigamente era assim. Hoje em dia já não é mais assim. Você agenda aí e demora 30 dias para você conseguir, né, tirar aí um NIF, um NIS, que é o nosso RG e CPF aí do Brasil, tá? Então, hoje em dia, as coisas estão mais complexas, está fechando. Então, eu não estou aqui no intuito de desmotivar ninguém, mas eu quero passar a realidade para que vocês venham preparados, gente. Venham. Se vocês têm desejo no coração, quer vir, vem, mas venham preparados. Pesquise tudo sobre aqui o lugar, sobre o ambiente, sobre onde quer morar, sobre o custo de vida de cada lugar, de região para região, porque como a Pamela falou, o Algarve é um dos lugares mais caros que tem, né? Ela tinha visto um outro lugar para morar, onde a qualidade de vida teria um custo menor, mas os planos de Deus trouxe ela para cá. Por quê? Porque ela precisava me conhecer, entendeu? Então, assim, Deus faz as coisas tudo certinha, né? E a gente que pensa torto, né? Mas é isso, gente. Eu quero falar agora, rapidamente, também já para finalizar, que pensando nesses imigrantes que acabaram de chegar e não tem arrendamento, é muito difícil também a questão de você pagar um arrendamento, você pagar AMA, né, que é a babá, no caso, para ficar com teu filho, né, tudo isso. Como é que você faz para você comprar roupa, sapato, comida, essas coisas? No começo, gente, é muito difícil. No começo, você precisa, às vezes, as pessoas, elas precisam de ajuda. Então, eu tenho um projeto chamado Casa T. Se você entrar lá no meu Instagram, você vai conhecer um pouquinho mais dessa história, que foi inspirado justamente em pessoas como nós, que somos imigrantes, meros mortais, num país que não é nosso, e que nós viemos tentar a vida. Mas no começo, a verdade é a seguinte, que ninguém consegue subir sozinho. Exato. A gente precisa de pessoas, não importa, a gente precisa de pessoas. Se você não precisou, de repente você está assistindo e está falando, ai, que bobeira, eu fui imigrante, né?
Não aconteceu comigo nada disso. Parabéns. Você é em uma multidão, né? Porque a maioria das pessoas, principalmente as pessoas que eu converso, que eu me relaciono, tiveram um começo muito difícil. Então, visando ajudar essas pessoas, hoje eu tenho um projeto social chamado Casa Crê, onde eu tenho um grupo de pessoas. Graças a Deus, o grupo está só crescendo. Todos os dias são pessoas novas que entram nesse grupo. E dentre as pessoas que estão nesse grupo, são pessoas que são imigrantes recém-chegados, que precisam de algum tipo de ajuda, seja ela física, alimentar, emocional, tá? E também tem as pessoas que são as pessoas que querem ajudar essas pessoas que precisam. Por exemplo, a Pamela acabou de chegar e ela precisa de um sapato, uma roupa. Então, nós temos aí roupa, sapato para poder ajudar a Pamela. Ai, não, Tamiris, eu tô precisando mesmo de alimentação na minha casa. Esse mês, olha, eu tenho criança pequena, esse mês tá difícil. Nós temos também alimentação para dar. E quando nós não temos, a gente manda nesse grupo de voluntários, eu chamo assim, um grupo de voluntários, e quem tiver vai ajudar. Então, as pessoas que chegaram e que, de certa forma, elas foram ajudadas por esse projeto, elas, de certa forma, elas acabam virando voluntários, ajudadores, apoiadores do projeto. Então, elas ficam lá no grupo e quando alguém precisa, elas mesmo são as primeiras a se dispor, porque um dia elas foram ajudadas e hoje elas estão tendo a condição de ajudar. Então, eu quero falar um pouquinho sobre esse projeto. Atualmente, a gente está indo atrás de patrocinadores. Eu recebo as doações, fica na minha casa, mas minha casa é muito pequenininha. Então, hoje eu preciso realmente de um espaço para colocar as doações. Eu preciso de um freezer para estar colocando as doações de mantimento, que eu recebo muito. Inclusive, as doações estão pausadas, tá? Eu mandei lá no grupo que está pausado, porque todo final de semana eu recebo aquele monte de doação que às vezes não tem lugar para a gente entrar no carro, por exemplo, para me levar. Só que não cabe na minha casa, porque eu moro numa casa muito pequena hoje. Então, a gente está vendo a possibilidade de alugar um espaço para que seja o escritório do Casa Crê e o espaço onde a gente vai alocar essas roupas de uma forma organizada, por tamanho de calça, de blusa, de sapato, feminino, masculino, infantil. Então, assim, o Senhor está dando direção e estratégia para todas as coisas e eu tenho certeza que vai dar muito certo. Se você estiver vendo esse vídeo, se você tiver a intenção de ajudar com alguma coisa, seja €1, seja R$ 1, não importa, pode estar entrando em contato, vou colocar o meu e-mail, vou colocar aqui os meus contatos para que você entre em contato, através das redes sociais também, toda ajuda é bem-vinda. Tá bom? Então era isso que eu queria falar com vocês. Eu quero já agradecer a Pamela pela oportunidade de estar aqui comigo nessa noite, dela estar aqui, se dispor a ser entrevistada, aqui a primeira entrevistada do canal. Esse é o primeiro episódio de muitos que virão, eu tenho certeza absoluta, nisso, mas eu quero dar aqui um presentinho para ela. Deixa eu pegar aqui. Quero dar um presentinho pra ela, porque sua vinda aqui não foi não. É porque ela aconteceu mesmo. Estou muito feliz, gente, porque ela tá aqui. Tá sendo um prazer imenso mesmo. Tá sendo uma honra recebê-la aqui. Ela é uma mulher com uma agenda muito cheia. Se você tem uma igreja, se você tem um ministério, você precisa de alguém para empregar na sua igreja, chama a psicóloga Pamela, ela é muito boa para isso. Ela lidar com os jovens, ela lidar com os adultos, ela lidar com as crianças. Deixa eu já fazer aqui um merchan dela. E daqui uns dias, novidade, hein, gente? Saindo do forninho aqui para vocês, hein? Novidade, não vai contar para ninguém. Mas daqui uns dias nós vamos estrear um quadro juntas, se Deus quiser. Então, assim, graças a Deus, o Senhor, ele anda com os pensamentos alinhados, Ele não une pessoas, ele une propósitos. É isso que eu costumo falar. Então, hoje a gente teve um momento muito bom, a gente bateu um papo muito bom e a gente viu que a gente tem ali os mesmos interesses em comum, que o Senhor tem dado a mesma direção pra gente. Então, a gente vai ali, de repente, unir os propósitos e futuramente vai ter mais outros tipos de vídeo para vocês aí, tá bom? Então é isso, gente. Mais uma vez eu vou pedir, muito obrigado pela audiência. Vou pedir mais uma vez, não se esqueça de inscrever no canal, que isso é muito importante. Não se esqueça de dar o like, porque isso também é muito importante, porque de certa forma, vocês dão engajamento para mim, o YouTube vai entregar os vídeos e aí a gente vai crescer cada vez mais, tá bom? Deus abençoe.